assistentes, tudo bem? Agora vamos para a nossa quinta e última unidade aqui da disciplina de gerência de rodovias. E aqui a gente vai falar sobre ferramentas, métodos e softwares de gestão de rodovias. Então, como a gente viu lá nas 4 primeiras unidades desse material, o gerenciamento de rodovias envolve diversas etapas. E cada órgão ou operador de rodovia possui softwares ou ferramentas próprias para gerenciar cada um de seus processos e projetos nessas diversas áreas. Mas tem algumas técnicas e métodos que são considerados importantes ali no âmbito da gestão, independente da área de aplicação. Ferramentas mais genéricas para gestão mesmo. E também essas ferramentas, por ser importantes num âmbito mais geral, vai ficar a cargo de cada um imaginar, e pensar como que seria útil isso onde eu trabalho, como seria útil isso em tal área dentro da rodovia. Então, claro, eu vou tentar trazer para vocês aplicações, mas essa aqui fica como se fosse um desafio para vocês. Até lá nas atividades da disciplina eu trago um desafio assim para vocês. Apliquem no órgão que vocês estão trabalhando aqui na residência. Mas antes de falar dessas disciplinas ou desses softwares mais genéricos para vocês, eu vou trazer aqui alguns softwares que eu acredito que sejam bem importantes para a rodovia, mais voltados para a rodovia nas diversas etapas, desde planejamento, pesquisa, construção, operação e conservação da nossa rodovia. Então, alguns exemplos, lá na apostila eu coloco um pouco mais detalhado o que é cada um, mas aqui vou trazer para vocês de forma mais sucinta. Então, pensando em planejamento mesmo, deixa eu apontar aqui. O Project, ele é bem genérico, mas também pode ser bem útil para a parte de rodovias, como para qualquer área. Então, o Project ele é bem importante para a parte de planejamento e gestão mesmo, a parte de organizar ideias, de colocar fluxogramas, planejamentos em si e parte também de banco de dados. Bem interessante o Project. Acredito que muitos já tenham tido contato, pelo menos com a parte teórica dele. Mas voltando então aqui para a parte de rodovias, os outros softwares são mais voltados para isso. O HCM, também existem outros 2 ou 3 softwares que eu listei lá na apostila. Ele serve para a parte de capacidade da rodovia. Então, para você fazer pesquisas, simulações de tráfego, colocar ali as informações, tem um passo a passo nesse manual, o HCM é um manual, de como que tem que ser feita a colocação dos dados coletados, como que pode ser feita a interpretação, quais são as medidas a serem tomadas para melhorar aquela condição de tráfego, Por exemplo, ele consegue identificar, através dos softwares, tem o HCS, que é o software desse HCM, e tem os outros também que eu listei lá, que eles fazem simulações e mostram, o gargalo está em tal trecho aqui da tua rodovia, então aqui tem que ser feita a melhoria de um dispositivo, tem que ser feita a implantação de um dispositivo em desnível, não, aqui soluciona com uma faixa adicional, aqui tem que ser feita a duplicação, então ele te dá gatilhos e te mostra também em que nível que a tua rodovia está operando, isso é bem importante. Lá na outra disciplina que eu dei para vocês, eu comentei dos níveis de serviço, do A ao F. Então, quanto maior o nível, pior. Tá operando em nível F, então é congestionamento 24 horas. E aí, através desses softwares de tráfego, ele te dá, você carregando os dados, ele te dá em que nível você está operando.
E aí um exemplo, né, rodovias concedidas não podem operar em nível D, então tem que ser C, B ou A. Então se você fizer ali uma simulação e mostrar que está operando em nível D, você leva a multa, você, eu digo concessionária, né? Enfim, então é útil para essa parte, esses softwares de tráfego. Existem também softwares de projetos, né, seja de rodovia ou de obra de arte especial. Então, esses três são exemplos, né, de softwares utilizados para isso, para modelagem em si. Temos os softwares GIS, esses dois são os mais conhecidos. O QGIS ele é um software livre, é bem interessante, e o ArcGIS tem ali que ser comprado. Mas os dois bem intuitivos e simples, né? Mas ao mesmo tempo, simples depende, né? Até você pegar o jeito demora um pouco. Mas eu quis dizer simples porque você consegue carregar muita informação nele e ter saídas visíveis, saídas palpáveis. Então, diversas informações, bancos de dados, você consegue carregar neles e ter algumas saídas bem proveitosas aqui para rodovias, nas diversas áreas, né? Temos também o Medina, que é uma novidade até na parte de pavimentos, então é o método de dimensionamento nacional, que é de pavimento mesmo. Lá na apostila eu coloco outros também, né, não só de pavimento flexível, mas softwares de cálculo mesmo, de pavimento, né, projeto de pavimentação. Na parte de orçamentos tem também esses softwares, agora eu esqueci se eu coloquei mais algumas, auxilia no orçamento e planejamento de obras, que também pode ser levado aqui para a área de rodovias. Tem uma metodologia aqui, não é softwares necessariamente, mas tem uma metodologia bem interessante que é o IRAP, não sei se vocês já ouviram falar, mas basicamente é uma ferramenta conhecida internacionalmente que ela te dá estrelas, né? Cada trecho tem uma classificação, né? Claro, seguindo toda a metodologia, você carrega diversas informações através até de fotos, né? Um levantamento de vídeo da rodovia, e aí vai carregando algumas informações e ele te dá qual o nível de segurança daquela rodovia. Então, uma rodovia 5 estrelas, ela é o que há de melhor, assim, a mais segura, a mais. Já uma rodovia com 3 estrelas vai piorando, rodovia com 1 estrela é a rodovia da morte, assim. E aí, ele te dá também algumas saídas. Para melhorar aqui, nessa rodovia 1 estrela, tem que ser feita tais medidas de segurança. Então, bem interessante essa metodologia. Quem tiver curiosidade também pesquise mais, assim como todos os outros softwares e metodologias que eu estou comentando. E o HDM4, até deixei por último, para falar para vocês que tem muito a ver com o que eu falei na última parte da unidade 4, do SGP, né, Sistema de Gerência de Pavimentos. O HDM4, ele é um software mais a nível de rede, não é a nível de projeto, mas que dá priorizações. Então, você carrega lá qual é o teu recurso disponível, recurso financeiro, né? Quais as condições do teu pavimento e quais os pré-requisitos mínimos que têm que ser atendidos. Então, eu até listei para vocês, lá em rodovias concedidas, quais são os pré-requisitos, né? Então você carrega lá que o IGG não pode ser diferente de tal, o teu IRI máximo é tal, a flecha máxima é tal. E aí ele vai simular, dependendo das condições iniciais também da tua rodovia, quando que vai ter aquele índice de serventia X para você fazer alguma reabilitação. E ele vai te dar opções de manutenção. Tal manutenção vai voltar o teu índice de serventia para tanto, mas você vai gastar tanto. E te dá várias possibilidades para você fazer a escolha.
E aí você, dependendo, né, do teu recurso disponível, do teu planejamento a longo prazo, você faz as suas escolhas. Então, também bem interessante essa ferramenta. Ela é do Banco Mundial, então bem interessante se vocês quiserem pesquisar mais. Mas, enfim, engloba a árvore de decisão, ferramentas ali para analisar. E aí se faz escolher entre micro-revestimento, fresagem, recomposição. Eu até estou olhando aqui num livro que eu fiz um curso, porque a gente usa esse software também aqui na NTT. Enfim, gente, aqui eu trouxe algumas, lá na apostila tem mais, mas são softwares, como comentei com vocês também no final da aula passada, são softwares não necessariamente da área de gestão. Alguns aqui a gente consegue fazer associação direta com a gestão propriamente dita. Mas você fazendo bom uso desses softwares e ferramentas, com certeza vai auxiliar no final de tudo na tua gerência, tua gestão da rodovia. Aí agora eu vou trazer para vocês algumas ferramentas e soluções mais voltadas ainda a rodovias. Existe esse Cider, eu não sei se assim fala, Cider ou Cider, que é uma solução integrada feita para DRs, né, Departamentos de Estrada e Rodagem, que ele é capaz de fazer ali a gestão de contratos de obra, de receita, da fiscalização rodoviária e da manutenção rodoviária. É interessante ver como que essas iniciativas, elas veem um mercado ali a ser explorado. Então, essa ferramenta, ela faz essa união e ela facilita essa gestão dessas diversas áreas. Bom, outra solução é a Soul e também essas diversas outras ferramentas, subprodutos aqui embaixo listados, que são mais para a parte operacional, mas tem também parte de frota, parte de ITS, né, as tecnologias de inteligência. E aí é um ambiente, então, para planejamento, acompanhamento e análise de todas as informações geradas pela malha viária, com o intuito de garantir o perfeito funcionamento, operação e manutenção. E aí, no final, o objetivo, então, é proporcionar mais segurança aos usuários e colaboradores e promover ali uma melhor gestão com o melhor custo-benefício. Então, também vale a pena a gente explorar e pesquisar um pouco mais, mas existe, então, como comentei no slide anterior, diversas soluções sendo implantadas nesse mercado de rodovias. E agora vamos falar um pouco sobre as ferramentas mais genéricas que ajudam na gestão. Independente ali da fase que você está, ajuda muito nos processos e projetos que estão sendo realizados. A primeira ferramenta é o ciclo PDCA. Ele é baseado em um conjunto de ações contínuas, que consiste em planejar, que é sempre ter um bom plano para o que você estiver fazendo. Próxima ação é fazer, então fazer o planejado, não desfocar do que tem que ser feito. Depois, checar, então verificar os resultados, se está tudo de acordo com o que foi planejado, e agir. O que seria agir? Tomar decisões de forma a corrigir os erros, eventuais erros, né? E reiniciar o processo, reiniciar o ciclo. Não necessariamente corrigir erros, mas sempre tem o que ser otimizado. Então, você faz ali uma checagem geral de tudo e toma a sua ação. E a Seis Sigma, ou também DMAIC, não sei realmente se dá para pronunciar assim, mas essa ferramenta ela é bem parecida com o PDCA, bem semelhante, e é utilizado como estratégia gerencial, de sempre ter também uma melhoria contínua dos processos de uma empresa. E aí, quais são os passos, né, as etapas desse método? É a definição, que se define o que está esperando pelo projeto, a medição, então a obtenção de dados sobre o processo, análise, então se identifica as causas principais do problema, melhoria, se propõe a solução para cada causa,
E o controle, então monitorar os resultados alcançados. Bem semelhante com a ferramenta anterior. A anterior ela é mais conhecida, também parece que é mais fácil de entender, de decorar até os passos dela. Mas aqui uma metodologia também para vocês saberem que existe e pegar esse conceito, né? Se você parar para pensar, ela pode ser utilizada em qualquer área da vida, assim, não só de projetos, processos e empresas. Bom, o 5S é um programa de qualidade da gestão. Ele vai auxiliar ali no processo de gestão, atuando principalmente no âmbito de organização, padronização e limpeza. E além de trabalhar diretamente com a gestão, ele vai estar ligado ali com a parte organizacional física mesmo de uma empresa. Porque ele vai prezar ali por hábitos de eliminação de desperdício e bons hábitos no geral. Então, o que são os 5 S's? Vem ali se não me engano, é japonês ou chinês. Mas em português, né? Utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina. Então, claro, tem alguns outros detalhes e o que entra em cada um desses S's, mas aqui para vocês saberem dessa metodologia. E essa também pode ser utilizada em diversas áreas da vida, como as anteriores. A análise SWOT é um pouco mais técnica assim, do que as apresentadas até agora, porque a análise SWOT ela ajuda mais ali no planejamento estratégico, né, para auxiliar, claro, na gestão. O que consiste nessa ferramenta? Você mapeia 4 principais cenários ou 4 pontos fundamentais do cenário de uma empresa, que são as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. As forças e as fraquezas são internas, da organização mesmo. Então, as forças ajudam e as fraquezas atrapalham. Já as oportunidades e ameaças são do ambiente, são externalidades. As oportunidades ajudam e as ameaças atrapalham. E aí você faz esse mapeamento com a equipe através de outra ferramenta que eu vou trazer, que é o brainstorming. Então pega a ideia de todo mundo e aí filtra e tem mapeado, né, quais são as forças atuais da tua organização, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E aí os gerentes e responsáveis ali vão ter um conhecimento aprofundado de como que a empresa está inserida atualmente no mercado, né? Vai ter um respaldo ali de quais são os objetivos do futuro, e aí vai conseguir priorizar, por exemplo, como que vai fortalecer ainda mais as forças atuais, como que vai aproveitar as oportunidades, como que você vai transformar fraquezas em forças. Então você vai conseguir ter um panorama e tomar uma ação com cada um desse mapeamento de cada etapa dessas 4. Bom, o KPI, ele ajuda em uma das etapas lá do PDCA, que é a parte de medir, a parte de ver se está indo tudo certo. Então, na tradução literal quer dizer indicador-chave de performance e é utilizado ali para analisar se as ações dentro da empresa estão atendendo os objetivos pré-estabelecidos. E se a empresa, claro, está chegando nas metas planejadas. E aí, para fazer o bom uso dessa ferramenta, você tem que ter métricas, né, objetivos, digamos assim, metas pré-estabelecidas. E aí, para você ter uma meta bem feita, ela tem que ter essas características aqui embaixo, né, essas 5 características. Tem que ser metas objetivas, então não tem que dar margem à interpretação, é isso a meta. Mensurável, então você tem que conseguir mensurar aquilo, não tem que ser algo subjetivo. Alcançável, então realista, não adianta você colocar uma meta inalcançável para trazer só frustração ou não medir realmente o que você quer dentro da tua organização. Verificável, então não adianta você colocar uma meta lá com
que é objetiva, é mensurável, seria alcançável, mas você não tem como verificar. Exemplo, vou colocar uma meta que o resultado é o governo que dá a cada 4 anos. Então não me adianta nada esperar 4 anos para ver qual vai ser esse resultado lá. E também tem que ser temporal. Então você estabelece uma meta objetiva, mensurável, alcançável, verificável para tal data. Então você sabe que até lá que vai ter que ser feitas as suas ações para alcançar esse resultado. E aí ele pode ser feito nessas metas nos 3 níveis: no nível estratégico, tático e operacional. Então, essas metas elas podem ser de qualquer etapa também do processo, né? Como todas as ferramentas apresentadas. Claro que algumas, como a última que eu apresentei, ela é mais do nível estratégico, né? Ali do planejamento estratégico mesmo, mas vai refletir nos outros níveis também. Bom, essa metodologia, esse diagrama, ele também é conhecido como espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito. E essa ferramenta, ela tem o objetivo de analisar ali e identificar o que está ocasionando um certo problema, alguma falha no processo e qual é o efeito dessa falha. Normalmente ela é utilizada em indústrias, mas aqui a gente pode associar facilmente com um processo ali, por exemplo, de pavimentação. Um processo que tem já as etapas bem definidas e claras, né, de como que tem que ser feito. E aí, para análise desse processo que tem que ser analisado, o uso dessa ferramenta leva em consideração os 6 M's, que é o método de trabalho, qual a matéria-prima, mão de obra, máquina, medida e meio ambiente. Então, cada um desses itens, ele pode ter várias análises distintas e elas são vistas e podem interagir interdependente. Então, vai ser analisado cada um deles, mas eles também têm a interação entre eles. E aí lá na apostila eu coloco um pouco mais explicado o que tem que ser analisado em cada um desses M's, mas é legal a gente saber que existe essa ferramenta também para otimizar esses processos menores, né, e entender como otimizar. Então entra também em uma das partes lá do PDCA, que é a primeira ferramenta gerencial que eu mostrei. Então na parte de agir, que é você mediu lá, viu, checou o que está tendo de problema, na hora de você agir, essa ferramenta ajuda muito, porque você vai ter mapeado ali os seus problemas e ver onde que cada parte dessa, qual o efeito que está dando no teu processo. E aí você vai conseguir agir separadamente em cada um desses 6 M's e fazer o processo funcionar como um todo. O Canva, que não é aquele Canva de fazer arte, né, aquele site de fazer artes na internet, o Canva, ele é mais conhecido também como Canva de projeto. É uma ferramenta gerencial ali que vai ajudar no planejamento de algumas informações e detalhar sobre algum projeto determinado. Então, normalmente ele é estruturado em um quadro, como exemplo esse que eu estou mostrando para vocês, pode ser digital ou físico, mas é separado em blocos, onde vai estar contido algumas informações, como, por exemplo, objetivo, pré-requisito daquele projeto. Vamos pegar como exemplo um projeto que você está idealizando ali. Então, vai ter lá o objetivo, o pré-requisito, a justificativa, datas de entregas, quais são os stakeholders, os principais custos, os riscos daquele projeto, alguns indicadores e métricas, e também pode ter uma linha do tempo ali para auxiliar, né, os marcos de entrega do projeto. E aí, o que é interessante desse quadro? Que seja feito em equipe. Então, se vocês tiverem algum dia aí a oportunidade de fazer um projeto em equipe, né, que ele tem que ser planejado ali em grupo, é bem interessante vocês imprimirem ali numa A3, A2 e fazendo mesmo junto, que aí vai ficar visível, vai ficar ali já para todo mundo ir
consultar quando precisa, né? E aí, basicamente, você vai responder essas 4 perguntas, né? Como que eu faço? Então, vai estar ali algumas, no exemplo aqui, né, do slide, algumas parcerias, atividades e recursos fundamentais. Outra pergunta é o que eu faço? Então, uma proposta ali, que você vai ter que chegar nela. Para quem? Então, quais são as relações com clientes, segmentos do mercado? Quais são os canais que você vai utilizar? E quanto? Então, a estrutura de custos, a fonte de renda. Então, aqui são algumas perguntas, você, dependendo do tipo do projeto, podem ser outras, né? Mas aqui nesse exemplo, trazendo para vocês terem mais visível mesmo. E essa, inclusive, é a importância e o diferencial dessa ferramenta. Fazer com que fiquem visíveis. E também, na hora que você envolve todo mundo, né, faz ali o planejamento em grupo, as pessoas se sentem realmente envolvidos, mais ativos, colaborativos e, por fim, mais motivados, que é quando o trabalho rende, né? E aí, enfim, esses são os objetivos do Canvas. O 5W2H é uma ferramenta bem simples e prática para também ser utilizada em diversas áreas ali da tua organização. Então, você pode utilizar para planejamentos nos 3 níveis, estratégico, tático e operacional. Também no gerenciamento e planejamento de atividades ou projetos mais complexos. Então, o que é o significado, né, dessas 5W2H aqui em português? Então, o que eu estou fazendo? Então, quais são meus objetivos? Quais são minhas metas? Por que eu estou fazendo? Então, qual o benefício daquilo? Né? Quem que está envolvido ali? Né? Quem é a equipe que está responsável por aquilo? Quanto, então, se tem algum custo ou quanto que tem que ser utilizado de certo recurso. Então, como? Né? Quais são os processos que vão ser utilizados? Quais são as atividades que vão ser feitas? Quando? Então, tem que ter uma data, um cronograma. E onde? Então, qual o local, qual o departamento da empresa. E aí, a resposta para essas perguntas vão ser essenciais ali para o planejamento. Então, você vai ter bem visível também tudo que está envolvido. Então, respondendo essas 7 perguntas, não vai ficar nada subjetivo, vai estar tudo ali no papel, né? Explicadinho quais são as fases, quais são os responsáveis, quando que vai acontecer, quem, enfim. Posso repetir aqui as 7 perguntas. Mas é uma ferramenta bem interessante para você organizar ideias, independente de quais sejam. Gente, benchmarking. Essa técnica, todo acadêmico teria que entrar na faculdade sabendo exatamente o que quer dizer. Porque quando você começa ali a faculdade, é quando começa a conhecer geralmente quem você vai ter contato depois de formado, onde vai conhecer professores, enfim, vai começar estágios, práticas dentro mesmo da faculdade, como empresa júnior, centro acadêmico, enfim, tem várias coisas que podem ser feitas, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque se você conhece realmente a importância dessa ferramenta, você vai tendo essa prática, esse benchmarking, e vai acabar a faculdade com muitos contatos, muitas pessoas com quem você pode contar, né, depois de formado. E aí que começa realmente, né, o benchmarking mais profissional ainda, que aí, dependendo da tua área, vão ter outras pessoas ali para você fazer esse benchmark. Mas, enfim, é um comentário, só um parênteses. Então, eu vou falar o que quer dizer benchmark, né? É uma ferramenta de busca de informações. Numa empresa, ela pode ser ali uma pesquisa gerencial para sanar alguma dúvida ou aprimorar algum desempenho, né? Seja de uma função
ou de um cargo, ou de um projeto específico. Então, normalmente se realiza essa pesquisa com outras empresas ou profissionais de referência. Como se fosse uma consultoria, sabe? Só que geralmente não é pago, não é algo que você vai contratar outra empresa, mas também pode ser um benchmarking pago. Mas é uma conversa mesmo, para ver ali como que você pode ser mais assertivo, ver alguns casos de sucesso de outras empresas que tentaram fazer algo que você está tentando, e ter ali aquela etapa de comparação, então, buscar algumas referências, algumas pessoas de referência ou empresas de referência, e ter aquele cuidado de comparar coisas comparáveis, então semelhante ou de áreas parecidas, para não comparar ali laranja com maçã e não conseguir nunca chegar um no outro, né? Para não prejudicar ainda mais os processos. Então, numa empresa é basicamente isso, né, que é feito, mas na vida a gente pode fazer benchmarking bastante. Para se aprimorar tanto como pessoa, como profissional, e também manter essa lista de pessoas que você foi fazendo essas comparações, digamos assim. Manter esses contatos, porque é muito importante continuar esse benchmarking depois, manter ali uma relação legal e que vai ser proveitosa para as duas partes. Gente, o brainstorming, ela é uma técnica, uma ferramenta que vai ter o objetivo ali de criar ideias para um determinado assunto. Então, é quando você libera a sua criatividade. Então, para ter uma inovação, né, para ter uma ideia nova ou solucionar um problema, são várias as utilizações. Mas como que funciona? Em grupo que ela funciona, e aí todos têm a participação ativa e contribuem ali com ideias, opiniões, e inicialmente essas ideias não são filtradas ou analisadas. Isso vai ser feito num segundo momento, e pode ser com todo o grupo ou o líder, o gerente ali que vai fazer esse filtro. Então, vamos supor, estamos com um problema aqui na rodovia, na execução, e a gente não está conseguindo chegar facilmente numa solução. Vamos envolver aqui os principais responsáveis, e aí eu lanço o problema e cada um tem a sua vez de falar. E aí depois que cada um falou uma vez, fica em aberto, quem lembra de alguma outra coisa vai falando, e aí vai listando várias soluções ou vários motivos para aquele problema, né? Tem que ser bem assertivo também na hora de dar o comando do que a pessoa tem que responder. E aí você lista inúmeras causas, exemplo, né? E aí pode sair ideias ali quando você não tem essa pressão de ser, tem que ser algo bem pensado, tem que ser algo formal, escrito, com metodologia tal. Quando você deixa mais livre, pode ser que venham ideias que não viriam de outra forma. Então, aqui é um exemplo, né? Aí depois você, como gerente ali daquele processo, você analisa e vê, realmente, isso aqui pode ser uma causa, isso aqui pode ser uma solução. É uma ferramenta também que pode funcionar para várias etapas aí da tua rodovia, da tua empresa. Bom, o checklist é outra ferramenta simples, mas assim, milagrosa. No final vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês, mas que fez diferença na minha vida, talvez seja diferente para a vida de vocês também. Mas falando sobre checklist aqui em gerenciamento. Então, ela pode ser digital ou manual, através ali de uma lista ou de um quadro de verificação, que vai servir ali como subsídio para registrar se um assunto ou uma tarefa foi discutida ou contemplada ali num processo ou num projeto. E nesse tipo de análise, o objetivo é discriminar atividades e sinalizar ali quais foram ou não realizadas. Também pode ser utilizada junto com prazos. Então, tal atividade tem que ser feita até tal prazo. Fazer ali algumas colunas ali, com linhas
utilizar ali mais do que uma célula, pensando no Excel, né? Para dar ok. Ah, foi feita em tal prazo? Sim. Foi feita por tal pessoa? Sim. Você pode discriminar também as atividades em prazos e recursos, né? Por exemplo, e tornar ali um sistema simples de gerenciamento de atividades, né? Detalhando da forma que for mais útil ali para a tua finalidade. E o checklist ele é amplo demais, como eu venho trazendo aqui em várias ferramentas, eu falo para vocês, que independente da área, independente do teu objetivo. Mas eu falei que aqui no final desse slide em específico eu ia dar um exemplo prático e pessoal. O checklist, gente, é uma forma de você colocar no papel, esmiuçar alguma atividade ou algumas tarefas que você tem que fazer. Quem sofre de ansiedade aí, ou enfim, que fica um pouco angustiado quando tem bastante coisa para fazer, fica com aquilo na cabeça, ai, não posso esquecer, não posso esquecer. Tem um conceito, gente, de liberar as gavetas mentais. Nem sei se é o nome certo isso, né? Se é esse o nome certo, mas eu vou explicar para vocês. Quando você não para de pensar, ai, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, se você escrever, seja no papel ou no Excel, que você vai ter contato depois com isso, libera aquilo da tua mente, porque você, tá aqui para eu fazer, já escrevi, tá aqui, vou acompanhar e não vou esquecer. Aí você libera aquela gaveta mental e deixa espaço para outras coisas. Então é bem importante, para mim foi bem importante saber disso, fazer o uso do checklist, porque você consegue organizar a vida como um todo e ficar menos ansioso. E a folha de verificação, ela também muitas vezes até é confundida com o checklist, porque eles têm as funções parecidas. Mas a folha de verificação, ela tem uma análise mais sólida e completa, porque ela é feita através ali de planilhas e tabelas que tem o objetivo de contemplar o máximo de informações e características de um determinado assunto. Então, que nem eu dei um exemplo básico ali no checklist que você pode associar com prazos e pessoas, aqui na folha de verificação é realmente o intuito dela. É colocar o máximo de informações e características de um assunto para você ter uma fácil interpretação de forma ali visual e auxiliar na padronização, na coleta dos dados e agilizar a busca por algum dado específico. Então, primeiro, né, você vai fazer a verificação do evento, do objetivo ou problema a ser observado e quais são os dados que têm que ser computados e qual a periodicidade de computar cada um dos dados. Então, é realmente uma planilha que você faz um resumo de tudo que você tem que mapear ali em cada atividade. Então, pensando no Excel, né, você tem, exemplo, as atividades nas linhas e você faz o uso do máximo de colunas dentro de cada uma daquelas macroatividades para ir verificando. Também pode abrir mais linhas, né, inserir algumas linhas ali, para colocando subatividades de cada uma das atividades macro. Bom, nessa aula comecei apresentando para vocês algumas ferramentas da engenharia rodoviária mesmo, que auxiliam direta ou indiretamente no gerenciamento. Depois passei para vocês algumas ferramentas que existem, algumas soluções que o mercado vem trazendo também para gerenciamento de rodovias em específico. E agora, por último, falei algumas ferramentas gerais do gerenciamento em si. E aí, aqui eu vou trazer o primeiro slide lá da primeira aula, onde, para a gente relembrar, né, o que é a gestão de rodovias, o que é a gestão propriamente dita. Então, a gestão ela pode ser entendida como a administração de um negócio, ou ali de alguma fase de algum empreendimento, e ela vai englobar a criação de planos de frente de trabalho, gerenciamento de prazos e de materiais, delegação de tarefas aos funcionários, aquisição e manipulação de informações e dados, e também tarefas que levam o empreendimento adiante.
Então, todas essas acima podem ser ditas como tarefas que levam o empreendimento adiante. Então, a gestão da rodovia, ela traz benefícios para diferentes aspectos, né, ali do empreendimento, para a equipe, para os processos, para os resultados e também para a percepção dos usuários da via. Então, um dos principais proveitos é que a gestão permite ele criar processos bem definidos, a partir de uma rotina produtiva, otimizada e organizada. Eu sempre acabo esse slide pensando assim, caraca, que palavras bonitas, né? Mas enfim, é isso mesmo. Quando o gerenciamento ele funciona, é isso aqui. Então, por isso também dessas engrenagens. Quando cada parte faz a sua parte, funciona e é isso mesmo, é bonito mesmo. Tudo sai conforme planejado. Então, você fazer a gestão da tua rodovia é ter essas engrenagens aí todas rodando. Então, espero que tenham sido proveitoso, que tenha sido contemplada o objetivo de vocês nessa disciplina. E aqui eu trouxe para relembrar para a gente também associar o porquê de cada aula, o porquê de cada aspecto que foi conversado. Então, aqui rapidamente quero relembrar com vocês que nessas 5 unidades a gente passou pelo gerenciamento da rodovia, que envolveu diversas etapas, desde o planejamento, projeto, construção, operação e manutenção da rodovia. Também vimos aí algumas técnicas e métodos considerados importantes no âmbito de gestão, né, dos inúmeros projetos e processos dentro de uma rodovia ou de uma organização no geral. E aí, a aplicação desse material todo que foi passado fica também a cargo do leitor ou de quem está vendo essas aulas para associar aí a sua realidade, aonde que poderia ser utilizado. E aqui a gente finaliza então a disciplina. Desejo para vocês um bom proveito também das outras, que tenham um bom curso. Me coloco à disposição, sei que no final a gente vai ter uma aula síncrona, né, para conversar. Espero que todos tenham assistido até aqui, todas as aulas, separem aí as suas dúvidas. E, enfim, bom final de curso para vocês. Quem eu vou orientar, a gente ainda se vê mais algumas vezes. E até mais!